Temos, ó, o Lucas mandou aqui. Qual a relação entre filosofia e religião? Elas podem coexistir? E aí? São coisas antagônicas? Ou dá pra. Eu tento. Eu tento fazer elas coexistirem dentro da minha cabeça. Na verdade, se diz que existe uma pirâmide civilizatória que estrutura a sociedade humana, que são a política, a religião, a ciência e a arte. A humanidade subiria basicamente a variantes aí dentro, mas basicamente seria através dessas 4 faces que haveria o desenvolvimento do ser humano. E a filosofia não é nenhuma dessas 4 faces. A filosofia é como se fosse uma espiral que vai por dentro dessa pirâmide, tocando em todas essas faces, fazendo um estudo comparativo e usando todas essas informações para elevar a consciência, para crescer. Então, filosofia não tem nada a ver com religião, mas filosofia te ajuda a distinguir o que é religião e o que não é. Filosofia não tem nada a ver com política, mas ela te ajuda a distinguir o que é verdadeira política do que não é. Ela te dá uma possibilidade de ver essas 4 faces em perspectiva, distinguir aquelas que realmente cumprem o seu papel daquelas que apenas têm uma fachada e poder utilizar das 4. Então não tem nada a ver você ser um filósofo ou ter uma religião, ter uma postura política, artística, científica. Essas são as posturas que naturalmente tomamos durante a vida. A filosofia é uma capacidade de lidar com tudo isso de uma maneira consciente e inteligente para que todas essas coisas te façam crescer. Se estão sendo usadas para te fazer crescer, bem, são corretas, são verdadeiramente arte, ciência, política e religião. Se não, pode estar havendo uma distorção, um esvaziamento. Isso é relação com a religião e a relação com a política, a filosofia. É Ela mesmo. sempre foi à parte ou ela anda paralelamente à política? É a mesma coisa, né? Política é uma outra face dessa mesma pirâmide. A filosofia vai te dizer se política realmente é algo que está trabalhando pela polis, pela cidade, ou se tornou um jogo que pensa muito mais em interesses pessoais do que propriamente no Estado. Ela vai te informar se a política está sendo fiel a valores que ela não deveria abrir mão, como, por exemplo, a ética, como, por exemplo, a responsabilidade, ou se ela tem se evadido disso. Ela vai te fazer uma análise bem técnica se a política está coincidindo com a política, no seu sentido clássico daquilo que ela deveria ser. Ela vai fazer um questionamento sobre a identidade das coisas e quanto aquilo que a gente está fazendo coincide ou não com essa identidade. Então ela vai fazer uma reflexão aprofundada sobre tudo que existe dentro da sociedade. Vamos falar sobre consciência? Vamos. É uma coisa complicada, né? Quais são os níveis, as esferas de consciência que a gente nessa evolução que a gente está falando sobre aqui, que a gente espera alcançar? Quais são essas esferas, desde a mais primitiva até a mais alta? A esfera mais primitiva é aquela mais egoísta de todas, né? É a da criança? Eu penso... Bom, a criança passa por um estágio onde ela é bem egocêntrica, né? Tudo eu, né? Mas não necessariamente com aquela... Aliás, não com aquela tonicidade de crueldade que o egoísmo adulto tem. Ela não tem não tem isso. sobre isso, né? Claro, é um estágio de desenvolvimento. No caso das esferas de consciência humanas, tem pessoas que passam a vida inteira apenas em torno do seu eu pessoal. As coisas são boas quando o beneficiam, as coisas são más quando o prejudicam na sua concepção do que é bom e do que é mal, ou seja, em torno dos seus interesses pessoais o tempo todo. Esse é um nível muito básico de consciência. Um desenvolvimento dessa consciência é quando você já é capaz de interagir com grupos sociais, quer seja o seu grupo familiar, quer seja um grupo de amigos, onde o interesse de mais pessoas, o bem-estar de mais pessoas pesam sobre a tua felicidade, a tua infelicidade, a tua realização e a tua frustração. Começa a sentir um pouco da dor do outro em você, o bem do outro começa a ter alguma influência sobre você. E o terceiro estágio, que seria mais avançado, seria um profundo compromisso com a humanidade. Profundo compromisso de tal maneira que nós nos sentiríamos responsáveis para que a humanidade tome caminhos mais adequados, para que ela não chegue numa rota de autodestruição, para que ela possa conciliar os seus conflitos mais grosseiros. Eu me sinto na obrigação de fazer, ainda que seja uma coisa pequena, mas algo a ser feito em relação a isso. E pesa sobre a minha consciência a dor da humanidade.
Eu costumo fazer uma brincadeira com os meus alunos que eu acho interessante. Eu peço para eles imaginarem que eles acharam a lâmpada do Aladim. Só que só tem um pedido que você pode fazer. Só um único pedido. Aí eu peço para eles pensarem o que eles quereriam. Primeira coisa que surge na nossa cabeça são interesses pessoais. Eu gostaria de ter mais longevidade, eu gostaria de ter mais dinheiro, eu gostaria que os meus filhos se realizassem. São coisas pessoais. Agora imagina você ter um único pedido, que você pode pedir qualquer coisa e não pedir pela humanidade. Se você pedisse para que esses 8 bilhões de seres humanos tivessem 50% mais bondade do que têm, todos os problemas do mundo estariam resolvidos. Inclusive os seus. Inclusive os seus. A gente não pensa, a primeira coisa que a gente pensa são coisas medíocres, pessoais. Não temos esse hábito de pensar como humanidade. Eu posso pedir qualquer coisa e não peço pela humanidade. Não é incrível isso? Nossa primeira tendência é pensar apenas de forma pessoal. Tá? Então esse grau de consciência a gente ainda não atingiu, porque se todos estivessem aí, com certeza já teríamos resolvido alguns dos dilemas que tanta dor provocam, que tantas vítimas provocam. Então esse nível de consciência maior, inclusive, faz com que a gente relativize os nossos problemas pessoais. Verdade. Torna-se tudo muito pequeno, de uma importância muito relativa. A gente tá falando sobre altruísmo também, né? Sim. Sobre pensar no outro, pensar na humanidade. Qual que é esse poder que o altruísmo tem para nossa vida? Porque aparentemente, se eu estou fazendo bem para outra pessoa, essa pessoa está se beneficiando. O que eu me beneficio também fazendo altruísmo, pensando no outro, pensando primeiro na humanidade, pensando no bem comum. Nós nos beneficiamos com aquilo que a gente chama de paz de espírito, serenidade, que é a felicidade humana. Sentir que você coincide com você mesmo, está fazendo aquilo que te corresponde no esquema da vida humana. Então esse é um nível de plenitude, de realização, de paz de espírito. Sabe o que é você chegar à noite e olhar para o teu dia e dizer: eu tive um dia verdadeiramente humano, eu fiz o que eu tinha que fazer. Você está em paz com céus e terra, dorme o sono dos justos. Esse maravilhoso sono dos justos, né? De quem sente que teve um dia que fez aquilo que lhe correspondia. Isso é a felicidade humana, é o patamar maior de felicidade humana que a gente possa ter. Está sempre tranquilo porque ocupamos o nosso lugar como seres humanos no mundo. Fizemos aquilo que a natureza esperava de nós. E o que é a vida? A grande pergunta. O que é a vida? A minha vida é um estado de consciência. Enquanto nós tivermos consciência, nós estamos vivos. Não importa se com essa embalagem ou com outra qualquer. Vida é um estado de consciência onde as coisas estão passando dentro e fora de nós e nós estamos aprendendo com ela. Para cada vez termos respostas mais amplas, para cada vez termos uma noção mais clara do que as coisas são e do que eu sou. Tá? Então, vida está diretamente relacionada à consciência. Quando nós, por uma série de fugas, de fragilidades, fugimos da consciência, fugimos da vida. Tá? Não adianta a gente ter medo da morte, se durante a vida a gente está mais morto do que vivo, mais inconsciente do que consciente. A filosofia, ela trata do espiritual, do que não é material ou não? Ela tenta entender o que está além da nossa consciência? Sim, ela tenta entender aquilo que é próprio da essência humana, aquilo que está acima do passageiro, do fugaz, daquilo que se perde. E a gente percebe que, você me perguntou ainda há pouco, diante da morte, né, o que é importante. Diante da morte, a gente só considera as coisas que fizeram diferença para o mundo, para o outro, para mim mesmo, que me fez crescer. Só fica isso. O resto é irrelevante, absolutamente. Vira pó. Então, diante da morte, o que eu cresci nessa vida? E o que eu permiti que as pessoas crescessem através de mim. Isso é uma coisa altamente metafísica. É o que nós levaremos daqui. É o que faz diferença. Tá? Se é que há algum lugar para onde levaremos alguma coisa, isso será o que restará da nossa encarnação, da nossa vida. Tá? Então, para a filosofia, haja ou não haja algo depois da vida, o que você deve fazer aqui é a mesma coisa. Marco Aurélio, que é o grande imperador estoico, ele tinha uma frase interessante sobre isso. Diziam para ele: mas você prega tantos valores, tantas virtudes, tanto esforço para você obter alguma coisa depois da vida, e se não houver nada depois da vida? Aí ele diz: olha, tem duas possibilidades. A lógica estoica, né? Tem duas possibilidades.
Ou você tem alguma coisa depois da vida, então é bom que você seja virtuoso para merecer essa coisa, ou você não tem nada depois da vida e é bom que você seja virtuoso porque a única oportunidade que você tem para ser é essa. E é a melhor coisa que se pode ser. Pois é. Então essa é uma postura. Tem ou não tem alguma coisa depois, o melhor que há para fazer aqui é ser verdadeiramente humano, com valores, virtudes, sabedoria. Talvez ele esteja falando um pouco de legado também, né? Sobre a tua vida ecoar além de você, Também isso, né? não é? Também isso. Mas, ao mesmo tempo que eu penso nisso, né? De o meu trabalho, ou a minha essência, ela fazer diferença na vida das pessoas, às vezes dá uma sensação de, tá, mas eu não vou estar mais aqui. O que isso faz diferença, sabe? Num mundo de bilhões de pessoas. Sou só mais uma pessoa que passei por aqui e talvez daqui a algumas dezenas de anos ninguém vai lembrar de nada, ou centenas de anos. É um vazio, né, que dá, às vezes, se você pensar nessa dimensão, sem acreditar que existe alguma coisa depois, né? No caso, eu acredito. É muito... A mentalidade da gente é um pouco estranha, né? Nós achamos que a humanidade vai mudar, vai se transformar para melhor, porque um belo dia uma multidão de pessoas vão acordar e vão dizer, vamos mudar o mundo, e vão sair fazendo alguma coisa. Isso não é assim. A multidão segue um líder. Tem que ter uma pessoa que foi na frente e fez algo diferente naquele dia, que fez a curva em termos da maneira de enfrentar a vida, que fez a curva em termos de pontos de vista, de maneiras de ação. Ou seja, no final das contas, a história é sempre feita pelo indivíduo. A massa vai atrás, a massa não toma a frente de nada. A massa vai atrás, segue esses indivíduos que se tornam líderes. Então, você dizer que um indivíduo não tem nenhuma importância histórica é uma mentira. Sempre foi ele que fez a história. Mandorinha não faz verão é uma mentira. Sempre tem uma andorinha que parte na frente, porque as andorinhas precisam de líder, senão não vão. Tá? Enfim, uma liderança que a gente tenha no sentido de romper uma inércia, um dogma, uma postura inadequada diante da vida e ser seguro nisso e sustentar essa posição pela vida inteira, é uma referência para a vida de muita gente. Talvez, é lógico, eu não chegaria a ser nenhum Platão, nenhum Marco Aurélio, mas eu farei a diferença na vida das pessoas, sim, quando eu sustento uma posição autêntica, realmente minha e realmente humana. Isso dissemina e atinge muito mais pessoas do que a gente pode imaginar. E sobre pensamento, sobre pensar diferente. A gente está num momento muito de debate ideológico, as pessoas que pensam diferentes podem ser canceladas, pode perder emprego, pode perder tudo. Como você ter coragem de pensar diferente, que é o que a gente está falando aqui, de não ir com a manada, de você ter um pensamento. Como que a gente tem esse ímpeto e mantém esse pensamento diferente? Na verdade, não é nem coragem de pensar diferente, coragem de pensar. Porque quando você pensa, você analisa as circunstâncias, você pode concordar com elas ou não. Pode pensar igual ou diferente, mas o importante é que as tuas atitudes foram pensadas por você, foram avaliadas. Não foram copiadas, alugadas, não foram clonadas. Né? Porque é o que acontece muito isso, né? A pessoa pega a opinião de alguém e pega e aquilo torna aquela opinião e ela se sente parte daquele grupo porque tá todo mundo pensando igual, né? Eu não preciso ir tão longe. Se a gente parar agora e analisar as ideias que estão na nossa cabeça, quantas delas são realmente nossas? Já parou para pensar nisso? Não. Quantas delas você fundamentou numa experiência de vida que te mostrou que as coisas são assim, fundamentada em valores, fundamentada numa reflexão? Quais ideias eu construí dessas que estão dentro da minha cabeça? A maior parte são clonadas. A maior parte. Nós temos toda uma amostragem para poder fazer reflexões, que é a nossa experiência de vida. E não usamos isso, não refletimos em cima disso. Não ousamos chegar às nossas próprias conclusões, pensando que aquilo que os outros pensam, que todos pensam, já está pronto, é melhor do que aquilo que eu seria capaz de elaborar. Me recordo que uma vez eu fiz um pequeno exercício que foi interessante. Eu via muito na mídia, de diferentes maneiras, disfarçado, mas sempre um descrédito muito grande em relação ao ser humano. O ser humano é um projeto falido, o ser humano não dá certo, o ser humano é corrupto, o ser humano em todo lugar faz as mesmas bobagens, de diferentes maneiras, mas essa mesma ideia, muito constante. Aí eu parei para pensar, bom,
Será que se eu pegar a minha experiência de vida, eu endosso isso? De todos os seres humanos que eu conheci em 60 anos de vida, quantos deles eram realmente corruptos, eram realmente mau caráter, eram realmente maus? Eu fui avaliar que na minha vida era mais de 95% das pessoas que eu conheci eram pessoas de bem. É verdade. Pessoas simples, que talvez não fossem extraordinárias, mas queriam criar os seus filhos, queriam viver a sua vida. Realmente más, elas se destacam tanto na nossa memória que parece que é muita gente, mas se for pensar, é ínfimo perto de quantidade de gente. É ínfimo. Se 95% das pessoas que eu conheci na minha vida são boas e só 5% más, por que eu acredito quando me dizem que 100% da humanidade não presta? Verdade. Você percebe que eu não dou crédito à minha própria experiência de vida. Eu prefiro acreditar no que os outros dizem, porque os outros sabem mais do que eu. Os outros têm mais embasamento. Não tem. Não tem. Você tem uma amostragem muito boa para ter embasamento para as suas próprias ideias. Ouse pensar. Ouse fazer suas reflexões. Eu gosto muito de um livro que é a autobiografia do Gandhi. Minha Vida, Minhas Experiências com a Verdade. Leia esse livro, ele é lindo. Lá pelas tantas é muito interessante como ele tomava as decisões dele. Todo mundo queria influenciá-lo, porque ele era uma pessoa de peso, né? Todo mundo queria influenciá-lo. Ele não seu lado. Isso, ele não concordava com nada. Ele dizia, vou levar tudo isso para minha casa e vou pensar. Chegava em casa, pensava, chegava no dia seguinte, ele chegava com uma posição totalmente diferente de todo mundo, que não tinha nada a ver com nada daquilo, era dele. Tinha refletido sobre tudo aquilo e tinha chegado numa outra conclusão totalmente diferente. Todo mundo queria que ele fosse fazer confronto com os britânicos. Ele vai e começa a fazer o pessoal desenvolver roda de fiar, teares, para poder fazer a própria roupa. Ou seja, ele tinha umas saídas que eram pensadas por ele, absolutamente dele. Ele ousava pensar. E esse ousar pensar pode te levar a coincidir com as pessoas ou não. A questão não é querer ser diferente. A questão é querer ser autêntico. Não é pensar diferente por pensar diferente. Isso. A questão é querer ser autêntico e fundamentar naquilo que você sabe.